Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, sou especialista em inovação no mercado financeiro e esse é o seu podcast sobre inovação, finanças, fintechs e afins. A gente sempre está aqui tentando trazer um assunto que você não vê em qualquer lugar e dessa vez a gente vai falar sobre uma faceta, sobre uma vertente dentro da inovação financeira e do mundo das fintechs que foi introduzida por esse convidado meu aqui no mercado brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre bancário autônomo e sobre o novo cenário financeiro a partir desse conceito que meu convidado, amigo Paulo Silva, vai poder contar pra gente. Paulo, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui presente, participando. A gente já teve chance de trocar outras ideias, a gente já fez algumas lives anteriormente e é sempre sucesso porque você tem uma visão muito apurada sobre esse tema e o que vocês estão construindo, né? Você é CEO, né? Paulo, vale dizer que ele é CEO e fundador da Frank, que é o player que introduziu esse conceito de bancário autônomo e que está ali trabalhando com um sistema bancário aberto, indo até um pouco além do conceito que a gente vê dentro do Open Finance, porque vocês trazem outras camadas para isso que eu acho bastante interessante. Mas antes de mais nada, Paulo, obrigado pela participação aqui. E, cara, fala um pouquinho, eu queria que você pudesse apresentar um pouco, falando um pouco sobre você, a vida pregressa aí, que eu sei que você também tem um extenso currículo e caminhada antes de ter fundado a Frank, mas conta pra gente um pouco disso, até onde você chegou aqui, pra gente depois explorar mais isso. Legal, primeiro, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pela participação, muito legal estar com você aqui. Eu estava até quando vindo para cá, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, qual é a tua vida pregressa? E eu resolvi fazer uma conta que eu sempre digo, que tem 30 anos de banco. E eu não me dei conta que agora estão fazendo quase 40 anos de banco. A gente fica dando 30 aqui, assim, você vê que o tempo passa, né, cara? Cara, na verdade eu comecei em banco, eu sou bancário, acho que todas as dimensões que você possa imaginar. Eu comecei com 14 anos em banco, no Banco do Brasil. Ah, que legal. Fiz concurso para o Banco do Brasil quando eu tinha 18 anos e fui até ser gerente geral do Banco do Brasil lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Saí do Banco do Brasil para fazer MBA nos Estados Unidos. E aí, logo depois do MBA, eu fui contratado pelo Citi para trabalhar também numa operação de varejo, que era a parte de offshore, que hoje está no Brasil? Pegando, nos Estados Unidos, em Nova York. Em Nova York. Atendendo pessoas do mundo inteiro, uma concentração bastante grande na América Latina. Sim. A gente tinha duas operações, uma agência em Nova York e uma em Miami, clássicas nesse contexto, e uma em São Francisco na época, que atendia pessoas do mundo inteiro e eu tocava as operações comerciais do banco. Né? O que hoje em dia, essa operação offshore virou, por sinal, nos últimos 2 anos aí, para tudo quanto é lado, isso é verdade. Virou bastante varejo. Essa foi a primeira grande operação de varejo do Brasil. Eu vim com o Citi para o Brasil para cuidar da parte de marketing, produtos, segmentos, CRM, proposition e tudo mais, na época que o banco era um banco premium no país, né? Sim. E logo em seguida a gente também tinha a Credit Card, então acabei trabalhando com a parte da estratégia tanto do banco quanto da Credit Card até assumir toda a operação de varejo do Citi no Brasil. Ah, legal. E aí em 2009, no meio da crise, eu fui convidado para ir para o HSBC. Comecei tocando investimentos para a América Latina, durou muito pouco tempo, 6 meses mais ou menos. Baseado aqui também não? Também em São Paulo, Aham. mas cuidando de toda a operação de investimentos para a América Latina. E na sequência, durou muito pouco tempo, já toquei toda a operação de varejo do HSBC no Brasil, uma experiência espetacular. Onde eu fiquei até 2014 e decidi que eu não queria mais trabalhar na vida corporativa. Mas você chegou a rodar fora também com o HSBC, né? Ou não? Na verdade, tanto no Citi quanto no HSBC, cara. Eu trabalhei, cara, vou dizer que em todos os países que você possa imaginar. Eu estava me lembrando hoje, até conversando com um colega, de uma operação que o Citi ia comprar na Polônia. Aí o banco comprava uma operação e aí tinha um time de pessoas que mandava para lá e passava uma semana, 2, dando uma geral na operação, definindo as questões estratégicas e eu voltava. Então trabalhei México, Estados Unidos, naturalmente, Canadá, Alemanha, Polônia, trabalhei em Hong Kong por um tempo HSBC. Também com a HSBC, sempre short, né? Minha base sempre foi Brasil, mas sempre tive relacionamento com diversos países, Inglaterra também no meio dessa história, França, um mercado completamente diferente, tive trabalhos na Espanha, então acabei tendo experiência Uruguai, Argentina, então acabei tendo várias outras experiências. E aí em 2014 eu resolvi parar e disse assim, cara, não quero mais isso, quero me reinventar, quero começar novamente. Lembrando que eu tinha começado como funcionário público, aí vira executivo, multinacional, agora para essa história. Durou 2 dias essa minha decisão. O Santander tinha acabado de fazer a compra do ABN, e aí o Conrado, que estava lá no Santander, tinha me convidado para ir para lá, e eu achei o projeto muito bacana, e acabei indo pro Santander, por uma coisa que era 2 anos, nunca é 2 anos, acabou virando 4 anos, e foi espetacular. Então acabou trazendo uma experiência muito interessante, né? Porque eu trabalhei no maior banco governamental brasileiro e nos 3 maiores bancos internacionais no país. Citi, HSBC e Santander, com 4 culturas completamente diferentes. Operei
não só em Hong Kong, mas também em Matupá, em Jaguarão, em tudo que é lado desse negócio. Sim. Isso é muito bacana, né? Porque te dá visões completamente diferentes sobre a mesma... olhares diferentes sobre a mesma operação. Então, assim, eu me considero assim, um privilegiado de ter convivido, né? E especialmente quando você fala de bancários, né? No sistema financeiro, porque você está intrínseco à sociedade, né? Você entra numa lavoura de arroz, você entra numa universidade, você fala com alunos, você está em tudo que é lugar. São né? muitos pontos de contato para a mesma figura ali, levando progresso, prosperidade, possibilitando sonhos que aconteçam, crédito e outras coisas. E no Santander, no caso, você também estava no varejo também, né? Também no varejo. Então, assim, varejo. a experiência varejo local e internacional, né? Sem então, dúvida. tendo as experiências sempre de alguma forma um varejo mais premium, né? Sim. Desde a época do Citi já era uma operação claramente premium, mesmo na Credit Card também era uma operação relativamente premium, sim. de alguma forma. O HSBC, por natureza, era uma Já operação era premium. E o Santander nunca foi muito popular, né? Você também tinha uma concentração ali. Então, acabou que sempre entrou um pouco mais no conceito um pouco mais premium. O ABN também, né? De certa forma. Também, mesma coisa, exatamente. Tava ali Na verdade, o Santander até tem uma questão muito interessante. Eu me lembro uma vez estava com o Sérgio Real no almoço, batendo um papo, e ele parou e disse assim, cara, você já se deu conta que esse banco é uma junção de mais de 100 bancos? É verdade, é uma Você pega desde o início de fusões, de fusões sobre fusões e fusões, não só do Santander, mas mesmo os bancos que o banco comprou, que já tinham uma série de fusões, ele tinha feito um estudo disso, era uma coisa realmente incrível. O que também levava para o Santander era uma questão muito interessante da cultura. Sim. Porque você tinha pessoas que chegaram ali através de um concurso público do Sul Brasileiro. É verdade. Né? E você tinha pessoas que tinham entrado claramente por uma carreira de um banco multinacional. Verdade. O próprio Banespa. Banespa, exatamente. Então você tinha uma mescla de cultura que tinha que conviver dentro de uma mesma instituição que olha... Foi um trabalho. E foi a história de vários players que hoje estão grandes. O Bradesco também é um amálgama, é o Itaú. Exatamente. Mas o caso do Santander realmente foi a coxa de retalhos, ela é porque mais. Na verdade, quando você pega Bradesco e Itaú, eles sempre eram os maiores comprando coisas menores, né? Exato, Então vai se adaptando à cultura, né? O Santander parece que sempre comprou coisas maiores. Sim. Puta, quando o Santander comprou o Banespa, assim, quem é que vai abrir vai tocar esse negócio, né? Assim, mesmo o Sul Brasileiro, quando foi comprado no primeiro do Santander. Então o Santander sempre comprou. O próprio ABN era maior que o Santander. Então, o Santander sempre foi comprando coisas maiores. E isso, você impor uma cultura de um negócio estabelecido maior é verdade. Tem uma história interessante. Aqueles clashes, né? Mas e no final das contas, aí você acabou, sua carreira se encerrou ali no Santander? No Santander. Aí eu fui para Florianópolis. Que ano é fácil que foi, explicar. Estou falando aqui em 2018. 2018. Eu falei, vou surfar agora, vou ficar nessa. Cara, chega, vou manter tranquilidade na minha vida. E aí comecei a me envolver com a história. Lá tem um centro tecnológico muito importante, né? Através da CATIS, tem grandes empresas interessantes lá. E aí eu começo, então, a começar a entender um pouco desse mundo de fintech. E te confesso que lá atrás, tem uma coisa que eu falo, e isso é importante até para o nosso negócio, que quando você é CLT a vida inteira, tomar a decisão de abrir um CNPJ, meu amigo... Não é simples. É uma tarefa, um desafio ali. Você tá todo arrumadinho, não tem confusão, tá tudo certinho ali, sabe? Tudo muito claro, tem imposto de renda, é claro, tá tudo certinho, de repente, você é sócio de alguém. Então aquele negócio me incomodava um pouco, mas de alguma forma eu resolvi entrar na história de fintechs, porque no primeiro momento, meio que um conceito de give back, me divertia um pouco. Tinha um ecossistema importante, eu já estava envolvido com eles. Na época tinha um pessoal da Darwin, que fazia um belo trabalho, uma incubadora lá, o Marcos e companhia, me aproximei muito deles. E comecei meio que a ajudar alguma garotada que estava montando o negócio, pouco de conhecimento técnico, pouco de network. Ainda não com a Frank. Ainda não com a Frank. Sim. E no meio desse negócio, naturalmente, assim, cara, alguma dessas coisas, em algum momento eu vou me envolver. Maravilha. E aí começa um pouco da meu segunda fase, digamos assim. E como é que você define a Frank? Assim, eu acho que, assim, obviamente, também teve algum estalo ali de oportunidade. Toda a vivência, obviamente, de varejo bancário que você teve ao redor do mundo e aqui ajudou a dar o pano de fundo para isso, né? Mas quando é que foi que veio o estalo ali para poder montar isso e de fato começar? Cara, eu acho que acho que sim, tem um dia do estalo. Teve. Mas eu acho que ele foi construído com... Tinham duas coisas acontecendo em paralelo na minha vida na época, e que eram projetos separados, e que quando eu me dei conta, eles, na verdade, eles eram a alma um do outro. Sim. Assim, primeiro, eu estava muito empolgado com as histórias das fintechs. Legal. E realmente bastante empolgado com aquela história. E vendo assim que uma série de produtos muito interessantes estavam sendo colocados à disposição do consumidor de alta velocidade.
E a velocidade que se montava a fintechs era uma coisa realmente impressionante, e produtos realmente que me chamavam muito a atenção. Aquilo eu achava muito legal. Sim. E sempre, como eu sempre fui um cara de distribuição, eu sempre ajudava o pessoal assim, cara, como é que distribui isso? Porque o desafio não era montar o produto estava relativamente simples, e o pessoal era muito bom nisso, mas na hora de distribuir, explicar, porque muitas vezes era uma coisa inovadora, então você tem que explicar para o consumidor que tem uma maneira diferente de fazer aquilo. E aquilo me deixava muito empolgado, não só pelo business de fintechs em si, que eu acho que é um pedaço dessa conversa, mas também para a sociedade como um todo, né? Porque, pô, cara, você ter opções, né? Você muda o ângulo de poder, né? Ou seja, a partir do momento que o consumidor tem opções, ele começa a ter o poder. Sim. Né? Que é um negócio muito interessante. Então, isso me empolgava muito e eu estava bastante envolvido com essa história. Ponto. Sim. Em paralelo a isso, eu tinha gerenciado mais de 30 mil bancários. Sim. Na minha carreira somada aí com todos os pessoal. Então, meu LinkedIn tem 50 mil pessoas conectadas. Então, e naquela mesma época, eu acho muito interessante isso, que são os pensamentos de manada, né? Assim, tinha um pensamento que acabou, bancário não tem mais valor. Sim. E aí começou, fecha agência, demite gente. Que é um papo que vem e volta sempre, assim, que assim, na história recente ele tá sempre flertando. E agora tem uma outra vertente dessa história, mas no momento certo a gente volta com essa. Vamos chegar lá. Mas, e tinha uma história assim, não tem valor. Não tem valor, o bancário não tem valor e tal. E muita gente, o bancário pedia demissão, me ligava assim, poxa, Paulo, perdi o emprego, me ajuda. É meio fim da linha, né, cara? Assim, se você via, porque, na verdade, né, na história recente, né, a gente via o bancário ou saia de mercado, ou não conseguia requalificação, aí abriu-se aquela porta do agente autônomo. De investimentos. Então, agente autônomo, aí é um caminho, beleza. Uma janela ali. Mas o problema é que o agente autônomo de investimentos, ele servia muito para os gerentes wealth. Sim. Cara que tinha 200 milhões de carteira, ele tinha capacidade, talvez, de conseguir montar 30, 40. É isso. Né? Mas se você pegar, isso representa 5% dos bancários. É o do private e alguns do personalité, do select, do prime. Né? Então é um grupo relativamente pequeno. A grande maioria, quando é gerente geral ou quando é gerente de empresas, eles, na verdade, vivem de outros produtos. Né? Até os gerentes wealth vivem de outros produtos. Né? Você tem uma janela de oportunidade única naquela história. Então você tinha uma saída muito importante. E eu me lembro que no meio dessa conversa eu disse assim, poxa, mas eu sempre acreditei muito em bancário. Assim, evidentemente, quando a gente fala do bancário, tem bons bancários e maus bancários, ou seja, como qualquer outro profissional. Exato. Mas o papel do bancário na sociedade, para mim, é muito relevante. Aquele cara que consegue sentar numa empresa e ajudar o dono da empresa a achar o melhor caminho, ou uma pessoa a financiar a sua casa, ou sair de uma dívida, sabe? Desamarrar alguns nós, entender o consumidor. Eu sempre achei isso lindo e com muito valor. E aí, por um lado, você viu o seguinte, assim, só um pouquinho, agora está aparecendo uma série de opções, e o consumidor vai começar a ter o poder para ele, mas o nível de educação financeira no Brasil é muito baixo. Exato. Quer dizer, você até para escolher você precisa de ajuda. Né? Quantas vezes você chega num restaurante que tem 50 opções, aí você olha e você chama um garçom e diz, cara, o que eu faço aqui? Exato. Então, quando você pega o sistema financeiro, que é mais difícil ainda do que escolher um prato de comida e muito mais arriscado... E o impacto, ele perdura por mais tempo muito grande do que só um momento. Nessa história, né? Então, a gente diz assim, só um pouquinho, cara. Esses caras não têm emprego e têm um ativo gigantesco. Eles conhecem os clientes confiam neles e eles conhecem o banco. Tá aparecendo uma série de fintechs que estão precisando de ajuda para fazer vendas nessas coisas. Poxa, deve ter alguma coisa no meio desse caminho. E aí eu volto um pouco com alguns outros elementos. Assim, o primeiro elemento, assim, quando a gente vai para fora, e naturalmente eu tive muita vivência nessa história, os brokers, né, tomaram conta do mercado mundial. Né? Então você pega, evidentemente, que diferente do Brasil, muito especializados, né? Brokers de investimentos, exemplo da XP, BTG no Brasil, né? Charles Schwab, aquela história toda. Os brokers de mortgage, né? De crédito imobiliário, home equity, são gigantescos, e mesmo os brokers de seguros, que são conhecidos no Brasil, né? Que é um lugar que você senta, tem uma pessoa que te ajuda e você abre todos os produtos. Então diz assim, opa, isso é a próxima onda que tem no Brasil. Sim. E aí tinha um estudo da Oliver Wyman, que era muito interessante, que ela separou as ondas de brokers no Brasil em 3 ondas. Primeira onda foi a onda de seguros, corretores de seguros. Né? Levou 40 anos, né? Mas na verdade, quando você fazia seguro de automóvel no Brasil, você falava com o gerente da Porto Seguro, depois você falava com o gerente da Sul América, depois você da Novo Hamburgo, e você pegava a cotação dos 3 e decidia com quem você fazia negócio. O que para nós hoje parece uma piada. É verdade. Hoje, se você tem seguro no teu automóvel, talvez você nem saiba qual é a seguradora, você sabe quem é o corretor. O corretor foi ali que te trouxe o cardápio e simplificou o teu processo de escolha. E eu nem sei com quem que eu renovei. Exato. Mas foi ele que fez. Né? E há quanto tempo que a gente viu esse... Eu acho que esse foi um processo... Eu me lembro que eu vendia seguros no Banco do Brasil quando eu comecei. Nós estamos falando isso em
90, e ali já estava começando a história. Então, eu acho que levou uns 30 anos para se consolidar. 100 mil caras, né? Caramba. Depois da segunda onda, mas seguros representam no Brasil 8% da receita do mercado. Tá. A segunda onda foi a onda de investimentos. Sim. Movimento XP. E aqui cabe uma situação que assim, a XP estava no lugar certo, na hora certa, no modelo certo. Sim, claro. Né? Taxa de juros no Brasil desaba. Os bancos não tinham muito interesse pela história de investimento, sempre foi jogado mercado meio que de bolsa parte. E de produção de foi muito... Aí você pega uma empresa que em vez de deixar os corretores sozinhos, como de seguros, basicamente explicar assim, não, deixa que eu organizo a história, você só pluga aqui e traz os teus clientes, pega o momento certo, aquele explode. Que é a segunda onda. Mas mesmo quando a gente fala de investimentos, a gente está falando aí de mais 10%, 12% do revenue pool. Ou seja, os dois somados são 20%. Sim. Já ajuda a destravar um bom pedaço. Potencial. Por mais que o mercado de seguros, a representatividade dele no mercado, no mix aqui, é 8%, né? Mas aqui você está destravando. Tá abrindo, que nem aconteceu com investimentos. Exato. Que também era 10%, mas tá abrindo o caminho para essa conversa. E aí você tem e a terceira onda, que se fala, é a onda de basicamente dos outros produtos bancários, crédito em especial, que é onde está o grande volume de dinheiro do mercado brasileiro. E fazia total sentido a gente ter o conceito parecido com o que teve dos mortgage brokers nos Estados Unidos, por exemplo, né? E para todos os outros produtos. Então a gente enxerga ali a terceira onda, acho que isso todo mundo enxergou. Né? E aí e no meio dessa construção, isso a gente traz de fora, como conhecimento, né? Você pega na Inglaterra, 85% do crédito imobiliário inglês é vendido para alguém. Então aquela história que a inteligência artificial, o modelo digital, cara... Mas eles estão acostumados com um modelo que é diferente do one-stop shop que a gente via no Brasil aqui, exatamente. Né? Que você ia no banco e você resolvia a sua vida inteira. Exatamente. Né? E aí que vem a história da Frank, porque quando a gente pensa na história dos brokers, eu disse assim, cara... Os brokers no mundo inteiro funcionam assim, ou seja, ele é especializado em nicho. No Brasil, a gente nunca aconteceu a arquitetura aberta de verdade, de você ter várias marcas no conceito broker. Mas o one-stop shop que a gente se acostumou no Brasil é jabuticaba. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil, olha só. Esse negócio que você vai no Personalité, ele faz o teu seguro, faz o teu investimento, cuida do teu crédito, cuida do teu mortgage, faz o teu cartão de crédito, resolve a tua previdência e até às vezes, dependendo do caso, até a tua PJ. Isso é Brasil. Mas também pode ser também uma das razões pela qual os bancos lucram tanto aqui. Quer dizer, tem o modelo bancário brasileiro, ele é vencedor de certa forma, porque os caras souberam jogar esse jogo, mas tem um potencial gigante para abrir. Exato. E aí a nossa aposta foi basicamente o seguinte, cara, por algum motivo o mercado se acostumou em falar com uma pessoa só. Sim. Né? Que a gente chama de gerente de relacionamento. E vamos lembrar que ele é bom de relacionamento. Exato. Toda a parte técnica ele tem alguém apoiando ele. E a gente enxergou que assim, poxa, cara, esses caras que estão saindo têm essa capacidade de vender vários produtos e ter o cliente sob sua confiança. O que eles precisam é ter todos os produtos com arquitetura aberta, que seria o mundo perfeito. Onde você basicamente coloca todos os produtos, todas as marcas num local só, com alguém te ajudar. Quando você junta essas peças todas, nossa visão, né? Assim, para o consumidor, o mundo ideal. Eu tenho um cara para conversar, e ele pode escolher qualquer marca e qualquer produto e tanto faz. Então eu tenho o One Stop Shop, que é muito conveniente, em todos os aspectos, com qualquer marca. Ou seja, ele vai me ajudar a navegar nessas opções que o Banco Central vem me ajudando a dar, seja de bancos incumbentes ou de fintechs. Isso me ajuda a navegar nessa história. Para o consumidor, melhor dos mundos. A gente até brinca que você não recebe mais uma cartinha do teu banco, o teu gerente mudou. Você que manda uma cartinha para a Frank, por favor, mude meu gerente. Olha só. Então a opção está na mão do consumidor. Quando você pega para o gerente, é a possibilidade dele empreender com todos os produtos, tendo o grande ativo que são os clientes dele. E também a gente brinca que não precisa perder negócio. Porque quando você era gerente do Bradesco, tinha momentos que o Itaú tinha uma condição melhor e você perdia o negócio. Claro. Agora não. Se você tem todos, a menos que o cliente não goste de você, você não perde negócio, porque você está com todo mundo ali dentro. Então também é bom para o consumidor. E a gente entende que também é bom para as instituições financeiras, porque é um novo caminho alternativo de distribuição que geralmente é mais barato. Que não precisa da agência, não precisa toda aquela história e altamente escalável. E é nisso que sai a Frank. E aí tem, pelo menos, o clique inicial conceitual, né? E aí eu me lembro que a gente teve dois grandes elementos onde a gente diz assim, opa, isso vai estourar. A primeira delas foi numa reunião com o Piero Neto.
Ah, sim. Quando a gente pensou, como é que eu faço juridicamente para essa história? E aí eles tiveram a grande sacada de que a Frank deveria ser um conceito de gig economy. Ah, tipo, assim, levando o pessoal, é gig economy, tanto quando a gente vê dos motoristas de aplicativos e tudo, só que transportando para outros produtos, outras soluções e autônomo, né? E eu gostava muito daquilo, porque de alguma forma a gente dava liberdade total pro cara fazer o que ele quisesse, ele não precisa ser meu sócio. Exato. Como acontece no escritório. Cara, você quer operar, eu vou te dar toda a estrutura. A plataforma, e você opera. Se você quiser gastar 1 hora por dia fazendo isso e é isso que te interessa, tudo bem. Sim. Se você quiser ficar full time nisso, montar um negócio mais estruturado, tudo bem. Ou seja, eu tô aqui para te servir e te dar apoio para fazer isso. Sim. E quando a gente montou aquilo deu uma liberdade de aceleração muito grande. Então, essa foi a primeira história. E a segunda história, por incrível que pareça, estamos falando aí pré-pandemia, e essas histórias, às vezes fora de contexto, são difíceis de entender hoje. Depois da pandemia, muita coisa aconteceu. A minha filha é designer, e a gente estava pedindo para ela estava meio que nos ajudando a fazer um pouco do protótipo, o que seria desenho e tal. E eu estava numa discussão, uma salinha pequena, num coworking que a gente estava, ela estava escutando, trabalhando e tal. E a gente estava discutindo quem era a persona cliente final. Tava eu e o Adriano, que era meu sócio na época, e aí nós estávamos discutindo assim, olha, provavelmente o cliente final é um cara mais velho, dos seus 40, 50 anos, que quer falar com alguém, essa turma nova não vai fazer muito sentido, mas a economia está concentrada ali, é para ele que a gente vai pensar, é para ele que a gente vai trabalhar e tudo mais. E ela nos interrompeu. E a Mariana disse assim, eu acho que vocês estão malucos. Eu digo, como assim, ô pirralha? Ela disse assim, pai, eu faço tudo pela internet. Estamos falando pré-pandemia, eu peço comida pela internet, pré-pandemia, né? Que é um mundo completamente diferente hoje. Eu arranjo namorado pela internet, né? Eu vou para shows pela internet, eu faço encontro com minhas amigas pela internet, faço tudo pela internet. Mas quando eu falo de banco, eu ligo com meu primo Matheus, porque eu morro de medo de fazer alguma coisa errada lá. Fazer alguma cagada, dar um clique errado ou qualquer coisa que... Então, pai, para mim, não pode ter a menor dúvida. Eu vou abrir uma conta, até para abrir uma conta no Nubank, eu quero te ouvir. Pai, não estou fazendo nenhuma bobagem? E aí, quando a gente juntou as duas pontas, assim, cara, esse negócio é muito maior do que a gente imagina. Que incrível. E no final do dia, vocês tinham algum modelo que se assemelhasse a isso fora do Brasil? Porque a gente acabou de explicar dos brokers clusterizados, né? Assim, o broker de seguros que a gente já conhece aqui, lado de produtos imobiliários, né, e tal. E existia alguma coisa aqui? Nós estamos... Tu sabe que essa é a maior dificuldade da Frank. Adoraria que tivesse. Olha só. Não, porque assim, a gente força a barra, né? Para dizer assim, a gente é meio mais XP no Brasil, que vende todos os produtos. Mas não necessariamente é isso, porque é mais solto, né? A operação é mais rápida, tem mais produtos. A gente é tipo a Charles Schwab americana. Cara, não é verdade, porque o cara fala uma sociedade, ele tá exclusivo, ele tem uma outra história, assim, tipo broker. Puta, não é porque é um one-stop shopping, é uma outra história. E esse foi uma das grandes dificuldades que a Frank teve para captar. Porque quando você chega para um VC internacional para fazer captação, ele olha para você e pergunta, tipo o quê? Tipo nada. Assim, paralelo. Tipo nada. Tipo, a gente fica forçando. E no final. E te garanto que não tem nada igual, porque a gente pesquisou desesperadamente, tentando achar alguma coisa igual. O que acontece hoje é, na verdade, pessoas que eu conheço, inclusive lá fora, começam a ver a ideia e dizem, cara, isso aqui encaixa aqui, que é uma beleza. Vamos tentar levar para lá. A gente até tem um caso de um parceiro nosso que era. Que fazia crédito imobiliário com a gente aqui, de uma grande empresa portuguesa, que ele quis levar para Portugal e convidou a gente assim, cara, vamos para Portugal, vamos levar tecnologia, vamos fazer isso junto. E a gente assim, cara, tem tanta coisa para navegar no Brasil, não vamos para Portugal. E ele fez lá. Ele fez lá? Lançou lá com o nome, inclusive, não sei o nome, mas Personal Bank, ele começou a operação no Portugal. Provavelmente tem espaço em vários lugares do mundo, mas, cara, de novo, o mercado brasileiro é tão gigante, tanta coisa para fazer, vamos concentrar aqui e fazer isso acontecer. Descascar essa aqui que já é grande, né, no Brasil. Mas é interessante isso, porque se a gente parar para pensar, Paulo, que a gente está falando, a gente tem o próprio movimento de uma forma ampla do Open Banking ou do Open Finance aqui, que já começa a descentralizar, deixar a coisa um pouco mais plural, mais aberta. A gente já experienciou isso em outros segmentos, como você mesmo colocou. A gente está trazendo isso para um guarda-chuva mais amplo, né? Mas quando a gente entra num guarda-chuva mais amplo, eu entendo que a mudança de mentalidade das grandes instituições, ela é um processo. E pelo que você falou aqui, eu levo a crer que no começo você pensava na distribuição de produtos de fintechs, porque é um cara que está precisando de... Qualquer ajuda aqui, pô, eu te pago um rebate aqui, poxa, eu adoraria que você me ajudasse a botar um pelotão de pessoas para vender. Mas eu não sei se no começo você já pensava nas instituições e também, assim, em resumo, como é que evoluiu esse papo das instituições que
tradicionalmente tem essa cabeça de é meu feudo, tô fechado aqui, é o cara... Eu não vou abrir esse produto meu para com um terceiro venda para onde está hoje. Isso acho que é um ponto muito interessante, assim, né? Quando a gente começa, a gente sempre teve a característica na Frank de botar a seguinte, acho que tem algumas frases importantes, né? A gente sempre teve entendimento que de alguma forma a gente vive um ecossistema. Sim. Então a gente sempre diz o seguinte, não existe competidor na Frank. Tem parceiro e potencial parceiro. Sim. Ponto. Essa é a primeira história. E a segunda, quando a gente começa a operação, a gente sim queria trabalhar com todos os bancos, todas as fintechs, todo mundo que pudesse entrar, mas naturalmente as fintechs naquele momento de scale up, então precisando disparar a distribuição, a gente encaixava em qualquer fintech e ele explodiu o carro. Sim. Então, naturalmente, isso foi um movimento. Mas mesmo os bancos... para muitos produtos, a distribuição externa já é muito verdade, né? Você pega os core bus, efetivamente são gigantes, né? O core bus do Bradesco, todos os bancos, mas o Bradesco, por exemplo, os números são... Sim. Eu tenho até receio de falar o número, porque eu me lembro que o último número que eu escutei era tão grande que às vezes não tenho certeza de assistir, mas... Quer dizer, já tem essa mentalidade de trabalhar no externo. Todos os bancos tinham algum canal externo de alguma forma para alguns produtos, acho que crédito imobiliário, acho que de home equity de alguma forma, para abertura de conta corrente, para financiamento de automóvel, sabe? Então tinha alguns espaços ali. Então, quando a Frank começa, ela começa sim, muito com fintechs, com alguns bancos de middle, que também precisam de distribuição, e com alguns produtos que já estavam na prateleira dos bancos, exemplo, crédito imobiliário, home equity e tudo mais, e financiamento de automóvel, que você pluga na plataforma e você faz a primeira arrancada. Acho que esse é o primeiro momento. A grande dificuldade é que aí você passa pela evolução dessa história, né? Assim, a primeira grande dificuldade que o boom das fintechs durou pouco tempo, né? Elas deram aquele boom, logo em seguida você tem pandemia, falta de grana, crédito e tudo mais, então aquela pujança acabou fazendo a Frank sofrer um pouco com a questão de ofertas, acho que é o primeiro dos elementos. O segundo elemento, quando a gente teve que entrar para cima dos bancos e encarar o osso, assim, cara, vamos ter que ajudar esses caras para rodar. Sim. E aí talvez seja uma das grandes vantagens de eu ter estado do outro lado e entender a dor do cara. Sim. E também por ter todo o relacionamento com o setor que para você ter uma conversa dessa é diferente. Com certeza, credibilidade, relacionamento, né? Mas saber a dor, né? Porque assim, o que acontece? Quando eu estava do outro lado, e você me falava de canal externo, minhas palavras que vinham na cabeça baixa renda e fraude. Sim. Sabe? Baixa renda, esse negócio explode, mas fica de olho, não te solta, porque daqui a pouco dá uma encrenca. Sim. Né? Então, quando você entra uma operação, né, que é premium, né, assim, e com muito menos conceito de fraude pela característica das operações, quebrar esses tabus e pedir ao mesmo tempo que tem um serviço muito mais premium de atendimento ao cliente, este é a jornada longa. Entendido. Digamos assim, né? Só para você ter uma ideia, no ano passado nós trouxemos 2 mil vendedores, né? Para a Frank. E nós trouxemos quase 40 mil clientes. 36 mil clientes, para ser mais exatos, tá? 36 mil clientes com uma renda média de 18 mil reais. Que demais, né? Cara... Mas não se restringe só a pessoa física, você também tem produtos. A gente trouxe mais 12 mil clientes pessoa jurídica com faturamento médio de 1 milhão por ano. Olha só. Cara, mas só para pegar aqui um pouco da pessoa física, que a gente tem uma ideia, porque fica mais fácil de pegar. Sim, claro. Cliente de 18 mil reais é mais diferente. É acima do corte dos clientes premium. Né? E olha, eu vou te dizer que no mercado brasileiro hoje, trazendo clientes com essa renda, 1 ou 2 bancos. Olha só. Então, assim, o volume é muito grande desse negócio. Então, ele traz clientes muito característicos muito premium. A gente tem um trabalho muito importante de garantir que a qualidade do crédito seja boa. Sim. Então, a gente trabalha na Frank quase, que é uma das grandes brigas que a gente tem eternamente com todo mundo que chega lá assim, cara, vai pra mídia. Sim. Gente, não, é invitation only. Sabe, para trazer bons clientes. Porque trazendo bons clientes, eu tenho os bancos cada vez mais apaixonados, não só porque a gente gera volumes grandes em alta qualidade. E isso faz com que o negócio seja sustentável no longo prazo e seja bom para todo mundo. Se você traz volumes grandes com baixa qualidade, você destrói o ecossistema e nós não temos futuro. Então, assim, a tentação é abre esse negócio. Você abre, o negócio explode. Só para você ter uma ideia, a gente, para cada um personal banker que a gente aceita, a gente naga 9. Olha só. Você tem que curar ali. E até mesmo porque é um cara que muitas vezes ele veio dessa passagem. Exato. E ele tá querendo, de certa forma, se tornar dono do nariz dele, plugado numa plataforma, tendo alternativa. Mas tem que ter cuidado com o cara que vem. Você tem uma ideia? A gente trouxe 2 mil no ano passado, né? Só para
para ter uma ideia, a idade média, 45 anos. Olha só. Tá? A gente só aceita bancários com no mínimo 5 anos, né? De bancos de primeira linha. Então, 45 anos, estamos falando do cara com 20 anos de relacionamento. Olha só. Não é bolinho. Sim. Se você pegar entre eles, metade deles tem no mínimo CPA 20. CPA 20 é um corte sério, extremamente premium. 25% deles já foram gerente geral um dia. Olha só, poxa. Tá? Então, assim, você pega um grupo extremamente sênior na operação. Tá? Então, isso a gente preserva muito porque eles trazem os melhores clientes e isso faz o ecossistema todo. Por isso que a gente traz clientes de 18 mil de renda, o nosso nível de aprovação acaba sendo melhor e por isso que as instituições financeiras acabam tendo que ter bastante interesse na plataforma. E muitas vezes, na região onde eles atuam, eles são caras que, pô, super bem relacionados e que às vezes isso tudo morria, porque na verdade ele enterrava porque ele não sabia, ele não conseguia transportar esse nível de relacionamento, de tudo, né? De produtos ali que ele conseguia botar nos produtos dos clientes. Você tem tudo que é tipo de história, né? Mas assim, eu acho que a mais tradicional é aquele cara que tem seus 50 anos, no auge da energia, né? No auge da credibilidade dos seus clientes, e às vezes se aposentou, porque em bancos o pessoal se aposenta muito cedo em função dos planos mais antigos, né? Ou foi desligado de alguma forma. Ele está na sua praça, ele é a referência econômica na sua cidade, de alguma forma, né? Então ele ajuda todo mundo. E naquele momento ele olha e diz assim, cara, o que eu vou fazer agora? Vou abrir uma cafeteria? Assim, uma franquia qualquer. Ele perde a graça, ele está acostumado a sentar com o empresário, a discutir com o prefeito, a ir numa fazenda para ver o negócio. Quando ele volta, ele resgata essa história toda para trabalhar. E até tem uma frase que a gente usa muito, né? Que não tem ex-bancário. Tem bancário que está longe de banco. Né? Se você encontra um pedreiro e pergunta, o que você faz? Ah, sou pedreiro. E o que você está fazendo agora? Não, estou desempregado. Né? Você pega qualquer outra profissão. O que você é? Sou engenheiro. O que você faz agora? Ah, estou desempregado. Aí o bancário, o que ele fala? O que você é? Ah, eu sou desempregado. Não, eu sou bancário. Né? Só não consegui um banco para atuar. E agora eu tenho a Frank que eu posso atuar com todos os bancos. Então não tem ex-bancário. A tua profissão é essa. A tua profissão é basicamente achar solução para a sociedade, estar junto dela e, evidentemente, monetizar esse teu ativo que tu fez ao longo dos anos. Então, é uma plataforma, né, para que ele continue exercendo, só que de um novo formato. E isso para mim, eu acho que também tem a ver com o potencial social de impacto dessa solução. Sem dúvida. Mas falando um pouquinho das carreiras, a gente está falando um pouco sobre o personal banking, né? Como é que tem sido esse processo de transição deles do mercado financeiro tradicional para o autônomo? Porque muitas vezes o cara, ou ele está cansado do modelo tradicional, ou às vezes ele entra aqui e ele fala, poxa, também não estou acostumado a ser dono do meu nariz. Como é que é eu acho que não estou acostumado a ser dono do meu nariz e ser empreendedor é o maior desafio. Sim. Tá legal? Então, assim, eu costumo dizer que quando você faz uma analogia com uma academia e um personal trainer... Sim. Cara, a academia faz muito mais sentido. Você vai a hora que você quer, tem todos os equipamentos que você tiver, tem várias atividades acontecendo ali. Mas, geralmente, você tem que ter disciplina. Exato. Com o personal trainer, ele vai lá naquele horário para fazer aquilo e, às vezes, não tem nem equipamentos, mas ele te acorda mais cedo e faz acontecer. Exato. Quando você tinha um chefe, ele era o personal trainer. Ele fazia você bater meta, fazer não sei o quê, e você, que saco, fazer essa história toda. Quando você vai para academia, que você bota o papel branco e vou trabalhar, você tem que se disciplinar. E esse é sempre o maior desafio. Então, essa é a primeira questão. Quando a gente pega a característica, cara, tem de tudo. Tá? Tenho agentes autônomos de investimentos que não deram certo, só com investimento, que precisavam mais produtos e acabam vindo para a plataforma porque é mais ampla, mais completa e faz essas coisas acontecerem. Então, essa é uma característica significativa. Tem muita gente que efetivamente se aposentou, tem muito aposentado. Cara, o cara se aposenta no auge, tem muita chutando. Cara, são os nossos melhores vendedores. Olha só. Assim, cara, e tá afim, tá querendo fazer e toda aquela história, e não tá afim de se enfiar no escritório para ter uma moleque sendo chefe, também só investimento não funciona, quer ter liberdade, funciona. E muitos deles às vezes se juntam porque tem uma necessidade de ter alguém para discutir, para comemorar as vitórias e sofrer. Eles vão criando uns escritórios, né? E tudo mais, né? Então tem bastante dessa característica. A gente tem muito, digamos assim, pessoas que em alguma situação de vida, sei lá, uma mãe que, sei lá, daqui a pouco acabou de ter nenê e não está querendo voltar para o banco, está querendo ficar perto do filho, e bem ou mal o marido já tem uma operação mais sustentável, não quer largar a sua profissão, e diz assim, cara, vou fazer assim porque eu consigo gerenciar meu tempo, trabalhar de casa e fazer as coisas acontecerem. Tem bastante. Você tem muita também turma mais nova que de repente está numa cooperativa numa cidade pequena
e que não tem possibilidade de crescer na carreira na cidade, a menos que saia, e não quer sair porque sabe que o potencial dela está ali. E ela está limitada pelos produtos que estão sendo vendidos ali. E até pela carreira, ganha salário e acabou. Então eu disse assim, cara, vou sair daqui, vou pegar meus clientes, vou fazer acontecer, tem bastante. Então assim, todo dia a gente aprende uma coisa, né? Assim, hoje... não só isso, a gente acabou na Frank com os escritórios de investimentos, XP, BTG, Guide, enfim, eles focaram muito na questão de investimentos, né? Então a gente resolveu levar a nossa plataforma para venda de crédito, consórcios, seguros para eles. Tá? E hoje 30%, 40% dos agentes autônomos do Brasil usam a plataforma da Frank paralelo com a plataforma da XP, BTG fazendo investimentos. Então você tem um escritório, né, que você faz investimentos no local que você acordou lá, XP, BTG, enfim, e eles contratam a gente para ter todos os outros produtos. Então, assim, os maiores escritórios do Brasil hoje estão plugados na Frank. E isso também é importante porque quanto maior a gente fica, mais escala a gente tem, mais tecnologia a gente consegue botar, melhor a coisa vai funcionar. Sem dúvida. E a coisa tá ficando aberta, né? Isso leva a gente pro assunto super app do BC, né? Mas antes disso, eu queria fazer um recorte aqui, um recado para nossa audiência. Se você tá ouvindo, tá gostando, pessoal, não deixa aqui de colocar teu like também, deixar algum comentário. A gente também acaba respondendo comentários de vocês que deixam aqui na nossa página. E isso é super enriquecedor. E, não, obviamente, se você não fez sua inscrição, não perca a oportunidade, porque papos como esse e outros a gente sempre está fazendo aqui semanalmente. Mas, Paulo, vamos lá. A gente a gente está presenciando esse momento de sairmos de modelos fechados. A gente já viu isso em vários momentos da economia e tudo mais. Só que a gente está tendo um validador a mais. Além de vocês terem trazido essa tese, estão vendo que as instituições estão se abrindo para isso e tudo mais. A gente tem um elemento que é o Banco Central. O próprio Banco Central trouxe o Open Finance para deixar também essa liberdade de escolha mais livre e que, ao mesmo tempo, está destravando modelos de experiências onde você tem consolidação em uma tela só, e um marketplace de produtos. E no final do dia ele tem uma visão de, com tudo que a gente está colocando na mesa, a ideia é que o mercado desenvolva super apps financeiros onde você não fica restrito àquela plataforma fechada. Você está abrindo aquilo e, de certa forma, você vai para o mar aberto, que eu acho que muita gente que atua no mercado não está acostumado com isso, né? Como é que você enxerga o momento que a gente tiver com esse super app rodando, né? As interações disso com o modelo da Frank, né? Eu entendo que toda essa visão do Banco Central é, de certa forma, um validador para o caminho para onde vocês estão indo, né? Mas como é que essa história você entende ali, talvez conversando internamente lá? Eu me lembro uma vez que a gente estava numa bastante bem no início da Frank. E tinha um workshop, a gente estava num painel junto com o diretor do Banco Central. E ele não conhecia a Frank ainda, porque ele conheceu no meio do painel. E ele disse assim, cara, vocês são catalisadores do Open Bank. Olha só que demais. Porque eu acho que é um pouco disso. Assim, para mim tem duas peças, três peças fundamentais nesse ecossistema. Né? Assim, bons produtos, e quanto mais, melhor. Mais oferta e toda a história, uma grande prateleira de produtos. Acho que essa é uma peça. Acho que isso está a cada dia surgindo mais e mais e mais. Isso é ótimo. Tá? Eu acho que existe uma segunda peça que é tecnologia. Quanto mais tecnologia, melhor. Para troca de base de dados, para consolidação, para enxergar num lugar só, para facilitar a conveniência dessa conversa. Quanto mais, melhor nessa conversa. E a gente acredita que tem um humano no meio dessa conversa que vai ser empático para sentar com alguém e dizer, cara, deixa eu te ajudar a navegar nisso aqui e achar a melhor alternativa para você. Né? Talvez não seja necessário para decidir uma conta corrente, talvez não seja necessário para abrir um cartão de crédito, né? Mas quando você fala em vou comprar uma casa, você está comprando o principal ativo, talvez uma principal compra da tua vida. Você está empenhando ali parte significativa da tua renda por muitos anos naquela história. É uma decisão importante. Né? Por mais que a tecnologia dê todo o suporte para essa história, em algum momento você vai querer conversar com alguém experiente que diga assim, não, é assim mesmo, você não está fazendo bobagem, eu acho que você está no caminho certo, vamos por aqui. Né? Eu até costumo dizer que o bancário de valor não necessariamente é aquele que faz uma consultoria completa, mas que dá uma dica. Sabe, cara, tem dicas que são espetaculares. Assim, para que você está com essa conta? Você está pagando tarifa? Pega uma conta gratuita aqui que você já economiza uma grana bacana. Sabe assim, cara, não precisa discutir hedge fund, mas só dizer pro cara, sai da poupança, bota no mínimo num CDB de renda fixa para você pegar um pouco mais de grana e bota isso numa conta que seja gratuita, já te facilita a vida. Então, acho que isso é muito rico. Então, assim, quando eu vejo esses três pilares, quanto mais produtos, melhor. Né? Quanto mais tecnologia, melhor. Né? E quanto mais gente preparada para ajudar o consumidor a navegar nessa história toda, melhor. Efetivamente, como é que essas coisas andam pela frente? Pô, cara, acho que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vamos convivendo e aprendendo junto. Acho que é um pouco do que a gente tem nessa jornada.
Eu acho interessante porque, assim, a parte de plataforma e produto, do ponto de vista tecnológico, um Super App BC, ele valida tudo isso. Então, ou seja, você vai poder ver caras menores que às vezes tinha essa restrição, podendo abrir um mar aberto para o seu próprio cliente e mantendo ele naquele ecossistema e, ao mesmo tempo, ajudando ele a navegar, talvez de uma forma totalmente digital only, né? Perfeito. Eu acho que o elemento que vocês trazem aqui é você acoplar isso ao olho no olho e o relacionamento, como você falou, que em alguns pontos de momentos de decisão da sua vida vai fazer uma diferença danada. Claro. E isso nos traz a um outro papo, que eu acho que é aquele lance que a gente vem falando no começo, que há muitas vezes a gente vê ciclos da visão em relação ao bancário ser uma visão de pouco valor. E que a gente vê que, olhando para frente nos avanços tecnológicos, isso eventualmente vai só se perder, né? A gente tem AI generativa agora, né? Inteligência artificial. E, obviamente, isso vai ter um impacto no mercado financeiro, né? E eu queria entender como é que essa temática, dentro das discussões internas de vocês, ela encontra os caminhos da Frank. Vocês já estão fazendo algo em relação a isso, né? E quanto o nível de otimismo ou não sobre esse tema. Legal. Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente olha muito longo prazo, é difícil apostar qualquer coisa. Com certeza. Tipo assim, mantendo a primeira vez que eu brinquei, eu sou fissurado no chat GPT, consumidor absurdo. Da plataforma e tal, mas a primeira vez que eu vi parecia que aquilo era mágica, né? Então, assim, cara, sei lá o que vem pela frente. Então, acho que é uma ressalva importante. A nossa visão, mesmo quando você pensa num gerente de banco, né? Para você fazer uma boa consultoria, você tem que organizar vários dados. Né? Tipo, vou me preparar para uma reunião. Isso dá trabalho, ou seja, vou falar com você sobre crédito imobiliário, deixa eu ver onde é que você está querendo comprar, qual é o metro quadrado da região para ver se você não está pagando muito, deixa eu ver o teu score Serasa, como é que tá, se você fazer um ajuste antes de você pensar nessa história, onde é que você está aplicando, qual é a melhor alternativa dessa história, se você tem sócio, se você deve colocar o cônjuge junto na operação, ou seja, existe uma preparação para essa conversa toda. Né? Estou falando apenas de crédito imobiliário, mas home equity ainda mais complexo, ou mesmo no investimento. Né? Então, o que a gente enxerga é que a inteligência artificial pode ajudar muito o bancário nesse apoio. É quase que o assessor do bancário, o assistente do bancário. Sim. Então, por exemplo, hoje na Frank, tem um processo muito interessante que a gente acabou de implantar, que é de home equity. Nós somos o maior distribuidor individual de home equity do Brasil. Olha só. Isso vem mais do que dos bancos médios? Ou... Cara, todo mundo pergunta isso, é um mix, cara. Cada mês vem de tudo que é lado. Ou seja, vem desde fintechs conhecidas no mercado, bancos digitais e bancos incumbentes. Olha só. Oscila muito de acordo com o momento. E essa é a beleza. Porque tu quer ver uma coisa? Quando a gente confunde muito o crédito imobiliário com home equity, né? Então, crédito imobiliário é muito sim ou não, porque assim, o funding é o mesmo, são poucos players que fazem essa história. Se você aprovou, a diferença entre preço entre um e outro, ela é menor. Tá? E geralmente você aprova e depois você busca o imóvel. Quando você fala de um home equity, ele tem é uma operação muito mais complexa, porque como ele é risk-based pricing, em outras palavras, de acordo com a composição, eu vou te dar uma condição de negócio, você tem que apresentar todas as condições. Faz uma pasta de crédito, uma defesa de crédito. Sim. Então, esse é o meu imóvel, aí vai ter um estudo da liquidez daquele imóvel. E quanto eu levanto em cima desse imóvel? Que é o índice de liquidez daquele imóvel, de acordo com o CEP, de acordo com a qualidade, aquela história toda. Esse sou eu. Esses são os dados do Banco Central, né, de risco e tudo mais. Essa é a minha renda, esse é o meu imposto de renda. Isso é o que eu quero. Puta, essa combinação encaixa ou não encaixa? Poxa, não encaixou, preciso botar um segundo, preciso trocar o imóvel. Tem uma combinação prévia. Depois que você faz essa combinação prévia, você manda para uma instituição financeira que vai precificar aquilo. Sim. Você vai ter que fazer aquilo 10 vezes. Isso é verdade. Porque, cara, o preço pode variar 10 vezes também. Sim. Então você tem que fazer. Isso é possível. Então você vai rodando com esse packzinho para... O que é melhor do que isso. Hoje nós temos dentro da Frank os motores de crédito das principais instituições financeiras dentro de casa, e a gente tem um modelo de inteligência artificial dentro da Frank. Então hoje eu entrevisto um cliente com os dados dele. Isso em 30 segundos, tá? Eu faço uma entrevista com o cliente, imediatamente a gente já checa os dados do Banco Central dele, tá? E já levo para o consultor o texto. Porque não é mais dados técnicos. Eu pego o dado técnico e já traduzo aquilo para texto. Olha, avise para esse seu cliente que ele é um bom pagador. É um script já ali mesmo. Né? Ele tem a renda dele tá adequada, mas esse imóvel dele tem baixa liquidez pela localização que ele tem. Ou ele consegue um outro imóvel para a gente botar em garantia, ou ele reforça a renda, que é uma alternativa para essa história para pegar, senão esse negócio vai sair muito caro. É um departamento de crédito meu que acopla um cara que chegou e falou, opa...
para navegar isso, para encaixar essa operação. Se você lembrar quando você era vendedor de banco, gerente de relacionamento, era mais ou menos quando você pegava um cara desse, você chamava um especialista de crédito, sim. O cara sentava do lado, entrevistava o cara, deixa eu dar uma olhadinha, passava 1, 2 dias fazendo análise, voltava para você e dizia assim, olha, está tendo dura. A gente faz 30 segundos. Que demais. Porque a gente usa dados que já estão abertos no Banco Central, autorizados pelo cliente, evidentemente, e usa a inteligência artificial para fazer isso de maneira rápida, facilita a vida de todo mundo. Sim. Nesse contexto. E a gente está cada vez mais fazendo isso. Então, mesmo quando você pega etapas de um contrato, né, diz assim, eu estou na etapa final de um crédito imobiliário. Né, diz assim, chegou uma informação do banco que está faltando documentação tal. Imediatamente chega um push no sistema do cara, dizendo qual é o documento, que tipo de alternativas que ele tem, e se ele tiver dúvida, onde é que ele consegue buscar aquele documento, porque você consegue, com inteligência artificial, transformar dados em informação soft de interação. Então é nisso que a gente está trabalhando. Agora a gente está trabalhando na análise de pessoa jurídica. Mesma coisa. Cara, quando você prepara uma pessoa jurídica, você faz uma análise de crédito. Hoje a gente faz basicamente regressões matemáticas que faz basicamente sim ou não, probabilidade. Agora, assim, espera um pouquinho. Não é bem uma probabilidade para esses casos. Esse caso você tem... Só um pouquinho, cara. Você tem uma empresa que o que você está querendo tomar não faz muito sentido, mas vi que você tem recebíveis no mercado, que pode ser uma alternativa, e talvez se você tiver um imóvel, você pode reestruturar isso. É muito amplo. Isso para um personal banker requer muito conhecimento técnico de cada um dos produtos. Lembra que ele é um one-stop shopping? Sim. Né? Requer muito custo você fazer isso em alta velocidade. Então, isso a gente consegue fazer já com inteligência artificial. E isso vai dando velocidade para o operador, dando certeza. E, evidentemente, tem um aprendizado contínuo. É um ganho gigante do fato dele estar na plataforma e aquela coisa, né? Você abstrai toda aquela complexidade para tornar algo mais palatável. Que eu acho que esse é o grande ponto, né? Se a gente parar para pensar nos desafios da inteligência artificial dentro desse meio, é você ter um ponto focal empático para lidar com aquela... E no final, a gente estava até falando antes da gente ir no ar aqui, a capacidade, basicamente, que vai ser mais exigida nessa nova realidade é o cara saber como perguntar, saber conversar, abstrair toda essa complexidade. É ser um conselheiro, alguém que é mais sábio, que está sentando comigo, e que nem toda a sabedoria vai estar com ele. Às vezes a sabedoria está emprestada, né? Ele também tá usando um assistente. Eu uso, às vezes, eu falo muito da questão de investimentos, né? Quando as pessoas chegam assim, qual é o produto bom para investir? Pô, depende, cara. Depende de você. Eu não tenho que saber a resposta, eu tenho que saber fazer as perguntas. Para que você quer esse dinheiro? Eu uso como... E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, e eu uso como exemplo... É quase que um cara chegar numa imobiliária e chegar assim, cara, tô aqui porque eu quero comprar um imóvel. O que você tem de bom aí? Como que você tem de bom? Quanto dinheiro você quer? Você quer um imóvel, você quer uma casa, você quer um apartamento, você quer uma fazenda, você quer um imóvel operacional. Para que você quer isso? É para você morar? É para alugar? É para fazer investimento? Você tem pressa? Você vai precisar? Eu tenho muito mais perguntas a serem feitas do que sair cuspindo quais são as melhores alternativas. E no sistema financeiro não é diferente. Você aplica os filtros, né, para chegar no... Cara, deixa eu entender o que você quer. Assim, puta, no final das contas, eu quero comprar uma casa. Não é uma questão do financiamento imobiliário. Pode ser que até no teu caso, às vezes, o consórcio possa fazer mais sentido. Sim. Em alguns casos é verdade. Então, é saber fazer as perguntas. E o que a gente está tentando com a inteligência artificial é dizer assim, cara, o gerente tem que saber fazer as perguntas. Sim. Faça as perguntas e deixa a gente trazer as alternativas. Isso é demais, cara. Eu acho que essa é a grande... Você entende que essa é a grande... forma de atrelar, acoplar isso no modelo de vocês. Obviamente, olhando para o futuro é sempre mais complexo, mas você ainda acredita nesse papel do gerente de relacionamento dentro da sociedade, do tecido social, como você estava falando, é o cara que vai espalhar prosperidade nas regiões mais remotas, e não só, às vezes ele é um agente dentro da sua comunidade de uma forma um pouco mais restrita, né, na localização. Eu acho que é sempre bom a gente... trazer muito a palavra, né? Gerente de relacionamento, né? Sim. É quase que o conceito do médico de família, né? Aquele cara que você diz, tô com uma dor no joelho, ele dá uma olhada e diz assim, cara, pouca coisa, bota um gelo aí que tá tudo resolvido. Sim. Ou, cara, acho que esse assunto é sério, deixa eu buscar um especialista. Sim. E para mim, o bancário autônomo, como a gente sabe, que a gente fala, é esse cara. E a gente pede para eles cada vez mais assim, não seja herói, não dá consultoria. Faça a pergunta. Desde que a gente tem gente técnica especializada para cada um dos assuntos. Se dentro da pergunta o assunto for crédito com garantia de imóvel, cara, você botar o teu imóvel como garantia de alguma coisa é coisa séria. Então, é isso que ele precisa. Joga para os nossos especialistas, a gente vai fazer a análise correta para ter certeza que ele faz isso no melhor lugar e se é o produto mais adequado para ele. E de uma forma que ele enderece várias alternativas sem ele precisar ficar batendo porta em porta. Seria impossível. Cara, eu te garanto que em crédito com garantia de imóvel, com certeza é quase impossível. Mas eu acho que é um pouco disso que a gente vem trabalhando. Sim. É perfeito?
Ainda não. Ou seja, sabe, acho que tem coisas que funcionam muito bem. Crédito, garantia de imóvel, um exemplo, consórcio. PJ, a gente já tem alternativas bastante interessantes na história, muita coisa evoluindo. Né? Crédito imobiliário, a gente faz um bom trabalho. Auto-equity também, acho que ainda tem muita coisa para evoluir. Nós estamos levando agora investimentos seguros de maneira mais pesada para a plataforma. Mas, cara, todo dia é um aprendizado. O importante é ter a consciência que é isso que a gente está aqui para fazer. Maravilha. Você falando em relação a produtos que você está tentando colocar, né? Olhando um pouco para o futuro, quais são os próximos passos da Frank do que você possa nos contar, né, sobre o roadmap? Também vocês entendem que existem outros elementos culturais, infraestrutura que podem ameaçar ou podem se caracterizar como uma oportunidade para vocês? Como é que vocês estão olhando para frente? Eu falei de IA generativa como algo que está permeando vários setores, né? Mas primeiro, próximos passos que vocês têm de ambições Eu acho que o primeiro passo, e eu estou muito otimista com a entrada desse ano, porque acho que assim, o primeiro semestre do ano passado foi um ano de pânico de crédito como todo, e todo mundo meio que se escondeu na toca de alguma forma. Eu vejo a entrada do ano com dois elementos, ou seja, primeiro, uma vontade muito grande de todo mundo fazer negócio. Sim. Eu estava comentando contigo que faz 3 semanas que eu não consigo sair de São Paulo. Né? E não só isso. Eu vejo um movimento maciço, assim, de absolutamente quase todo mundo, chegando à conclusão que o bancário autônomo vai explodir. Sim. Então, assim, que venda de produto real, de crédito imobiliário, de home equity, de previdência, de investimento, precisa ter alguém. Só digital não vai. Não estamos falando de conta corrente nem cartão de crédito. Estamos falando de operações de PJ, operações mais robustas, precisa do bancário autônomo. E o que parecia lá atrás uma coisa meio esquisita, parece que todo mundo acordou convencido que isso é o caminho, e isso pra gente é muito bom. Por que isso é muito bom? O nosso desafio nesse momento é cada vez mais melhorar a usabilidade. Tá, assim, porque, lembra, eu tenho um cliente, eu tenho um vendedor, eu tenho uma plataforma, eu tenho um fornecedor. Ter certeza que tudo isso flui. Hoje flui muito bem, mas acho que ainda tem muita melhoria que eu gostaria de ter nisso e cada vez mais produtos. Então esse é um pedaço da história. Mais completo, melhor user experience. Cara, por enquanto, a Frank está totalmente focada nisso. Mais completo, mais user experience, mais escala. Quanto mais escala, mais completo, mais user experience. User experience eu boto inteligência artificial, boto processo, boto entrada de novos mercados, análise de preço, análise de informação com o consumidor. Cara, melhorar isso, porque isso é uma bomba. Essa é a primeira fase. A gente está entrando, de novo, como eu falei, investimentos e seguros é o primeiro pedaço. Olhando para o futuro, e aí estamos falando aí talvez de 1, 2 anos daqui, e é difícil prever essas histórias, eu acho que, de alguma forma, a gente deveria... Porque hoje a gente não faz propaganda, né? A gente não traz consumidor final, invitation only. Tem vários motivos para isso, para garantir a qualidade de crédito e dar valor para o bancário e o relacionamento dele, né? Eu acho que em algum momento esses bancários deveriam ter alguns espaços físicos apoiados pela Frank, em shoppings ou coisa do tipo, mas acho que seria uma tendência para o futuro. Assim, no momento, acho que todos os focos são garantir que assim, ninguém faz isso melhor do que a gente e que a gente está atendendo toda a necessidade do bancário para que, basicamente, ele... Cara, foca nos teus clientes. Sim. Sabe? Não perde tempo com mais nada, deixa que todo o resto aqui, se não está funcionando, nós vamos ser o primeiro a fazer funcionar, digamos assim. Então, assim, em suma, né, o modelo e a melhoria de UX, tudo é tudo em torno do bancário autônomo, né? Tudo em torno do bancário autônomo. Então, assim, você está falando de todas essas ferramentas, esse ferramental para ele e ele poder fazer o trabalho dele com os clientes. A Frank dele. Não vende direto para clientes, assim, tudo pelo bancário autônomo. Então, assim, nossa marca é virada para o bancário autônomo. Entendi. Todos os nossos... Se você entrar no meu site hoje e quiser abrir uma conta na Frank, você vai ter dificuldade, a gente foge, de vez em quando fica meio difícil, bate lá, a gente atende e tudo mais. A gente evita, por incrível que pareça, porque as pessoas dizem, mas eu quero achar um bancário autônomo e eu não encontro na plataforma. Muitos bancários autônomos não querem. Porque eles dizem, não, eu tenho meus clientes. Assim, porque quando você abre a arquitetura, venha para cá, vem de tudo quanto é tipo. Isso é verdade. Então, assim, hoje o modelo ainda é invitation only desse negócio. Então, todo o nosso trabalho é fazer com que o bancário consiga operar com a sua profissão. E essa, enfim, eu acho que todas essas alavancas que vocês colocaram aqui e pela experiência que você carrega dentro de um varejo premium, acho que foram elementos muito interessantes para que isso tudo parasse de pé da forma como parou. Né? Eu acho que tem uma frase, a gente estava discutindo, sabe como a gente estava falando? 2.000 bancários se juntaram à Frank ano passado, 44 anos, altamente qualificados. Se você pegar todos os agentes autônomos de investimentos do ano passado, XP, BTG, somados, todos os escritórios juntos devem ter dado uns 2.500. Caramba, gente. Então, olha a onda que está vindo aí numa empresa só. Né? E a gente discutia assim, cara, onde é que está o sucesso disso?
Assim, e eu acho que essa história tem... alguém usou uma frase assim, porque foi feito de bancário para bancário. Olha só. Sabe? No final das contas, somos nós, bancários, que montamos essa história e fizemos essa coisa acontecer. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um call com... Esse aqui que a gente fez a primeira captação com o Amorim, com o Ricardo Amorim. E ele olhava essa história toda e assim, cara, você fala em 25 mil, mas você sabe que é muito mais do que isso. Ele disse, eu sei, mas se eu falo, pensam que eu tô louco, né? Então eu tento aliviar essa história. E ele usou um negócio que ele dizia assim, cara, vocês não são uma empresa. Vocês são um movimento. Que demais. Ou seja, na verdade, são bancários trabalhando com bancários para achar uma solução para reaquecer uma profissão que a gente acredita. Acho que é um pouco disso. Incrível, incrível. Eu acho que, poxa, a gente está chegando no fim aqui, você deixou uma frase potente aqui para a gente, para nossa audiência, mas eu queria que a gente deixa uns minutos aqui para considerações finais, pode ser uma dica para a audiência, ou institucional mesmo, enfim, algo que você queira plantar aí para passar a tua mensagem final para os ouvintes aqui. Eu acho que assim, esse tema é muito prazeroso para a gente, né? A gente fazer alguma coisa que a gente acredita, acima de tudo, e é muito interessante você está me devendo uma visita na frente. É verdade. E você pega isso no clima de todos os funcionários, assim, você vê claramente todo mundo acreditar no que está fazendo. A gente acorda de manhã, de tarde, de noite, e a gente diz assim, cara, o nosso cliente é o bancário, a gente precisa fazer ele funcionar. A gente tem os nossos percalços, ou seja, não é fácil fazer essa coisa toda acontecer, né? Mas é muito bacana a gente saber que a gente está conseguindo evoluir nessa direção e numa profissão que evidentemente que transformou a minha vida, né? Sim. Mas que acima de tudo que a gente acredita que tem muito valor para a sociedade, né? Ou seja, é você poder dar para o consumidor apoio nas suas navegações, de coisas mais simples, né? Eu me lembro que quando a gente fez a captação com a Kona, uma das coisas que mais chamou a atenção deles, eu inclusive levei o case, assim, que no dia que a gente estava reunido, a gente tinha acabado de fazer um crédito imobiliário para um private banking aqui na Vila Nova Conceição, uma operação de 13 milhões de reais, se não me engano, né? E a gente tinha vendido uma conta do Sofisa direto para minha empregada doméstica. Sabe, assim, você basicamente leva serviço personalizado para todas as camadas da população, né? E você entender o papel do bancário na sociedade de maneira limpa e honesta e fazer essa coisa acontecer é o nosso dia a dia e é muito legal e é muito bacana quando vê as pessoas junto com a gente nesse projeto. Acho lindo. É o resgate dessa profissão e a causa que é a causa de vocês, é a causa super, super nobre, e eu tenho certeza que muitos aí da nossa audiência vão poder se conectar com ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Fico devendo a visita lá no escritório de vocês em Floripa. E para você que ouviu, espero que tenha gostado. Peço também que você encaminhe esse podcast para alguém que você entende que vai se beneficiar dessa discussão, dessa conversa que a gente teve por aqui com o Paulo Silva, da Franco Open Banking. A gente tem várias outras conversas que acontecem aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, até mais.